Saindo agora do pulso venoso, a gente tem os pulsos arteriais, ok? E aí no pulso arterial, né, a gente vai ver dois ou três dedos, a gente vai ver o pulso. Normalmente a gente vê o pulso radial. Do pulso a gente vê a frequência cardíaca, né, durante 1 minuto. Não existe isso de 6 segundos vezes 10, de 30 vezes 2, de 15 vezes 4. É sempre durante 1 minuto. E durante esse 1 minuto a gente vai observar a regularidade do pulso e o formato da onda de pulso, tudo bem? E também nós podemos avaliar a simetria de um lado com o outro. Porque se você tiver causas de alteração, né, de pulso periférica, você vai ter pulsos que são assimétricos e isso vai dizer mais para a gente sobre uma causa periférica do que uma causa central. Então a gente sempre vê 1 minuto porque durante esse 1 minuto você pode ter alteração do formato de onda de pulso, por exemplo, ou da intensidade desse pulso, que faça com que a gente pense em causas cardíacas. Então, a gente pode, por exemplo, avaliar o pulso radial e o femoral simultaneamente. Quando a gente avalia o pulso radial e o femoral simultaneamente, um atraso entre o radial e o femoral sugere coarctação de aorta. Coarctação de aorta é isso aqui, ó. É quando você tem uma estenose da aorta. A aorta, né? O indivíduo nasceu, né, com essa condição ou adquiriu, onde você tem uma estenose da aorta. Então você tem um arco da aorta aqui, o sangue sendo ejetado, o sangue sobe para as carótidas, né? Vem aqui pelo tronco braquicefálico, vem pela jugular, ou pela veia ou pela artéria subclávia, e chega lá até a artéria radial e você tem um pulso bonitinho. Só que na hora de descer, tá vendo, pela aorta inferior, para dar nas ignais e nas femorais, você tem uma coarctação, você tem uma estenose. Então o sangue que chega lá na artéria femoral, que é para ser grande, amplo, cheio, porque é uma artéria central de grande calibre, ele vai estar diminuído. Aí você palpa a radial e a femoral e você vê que você tem um atraso com a femoral, né? A femoral está menor e está atrasada, sugerindo que você tem uma coarctação de aorta. O sangue está chegando na radial, mas não chega na femoral, indicando que tem algum problema acontecendo ali nessa região de aorta descendente. Tudo bem? E todas as outras características que a gente tem do pulso, né? A frequência, o ritmo, o estado da parede arterial, tudo bem? A simetria, tudo isso a gente faz a avaliação dos pulsos arteriais. Então o ideal, né, seria que a gente fizesse a avaliação de todos os pulsos. Os pulsos centrais, que é o carotídeo e o femoral, e os pulsos periféricos, o temporal, braquial, radial, unapo, tibial anterior, tibial posterior e pulso pedioso. Avaliar sempre simetricamente, né? Menos o carotídeo, né? A gente não avalia a simetria no carotídeo, para que você não cause uma restrição de sangue na região encefálica, causando assim uma síncope, não é isso? O ideal seria que a gente avaliasse todos os pulsos. Normalmente a gente avalia mais o pulso carotídeo e o pulso radial, tudo bem? Mas o que a gente vai se concentrar aqui? A gente vai se concentrar no pulso carotídeo, tudo bem? E eu vou discutir aqui com vocês os tipos de pulso, ok? Porque a gente viu aqui, ó, que a gente pode ver o formato da onda de pulso. O formato da onda de pulso é o tipo de pulso. E o tipo de pulso, assim como os tipos de onda jugular, de onda venosa, vai estar muito associado com diversas patologias cardíacas, que a gente vai poder pensar nelas através do exame de uma simples avaliação de pulso periférico. Então, pegando aqui o pulso carotídeo, né? O pulso carotídeo ele é o que mais representa o pulso aórtico, não é isso? É um pulso que a gente vai falar mais para frente na ausculta, só que quando a gente faz a palpação de ictus e faz a ausculta cardíaca, a gente sempre faz palpando o pulso simultaneamente. Por quê? Porque a gente pode ter extrasístoles, não é isso? Que a gente não consegue sentir no pulso, mas a gente consegue auscultar. E aí você tem que ter um sincronismo entre a pulsação e quem? E B1, né? Em B1, tudo bem? Porque B1 é onde você vai ter a sístole. Então B1 acontece, você tem a sístole e você também tem um pulso. Então sempre que você vê tum, você tem que sentir a pulsação. Tum, pulsa. Tum, pulsa. Se tiver tum, tum e o pulso atrasado, sugere que o coração está batendo mais do que deveria. Então uma hora que ele faz a sístole vazia. Pode indicar extrasístoles ventriculares. Então a gente vai discutir mais para frente que
o pulso carotídeo, além de ter sua importância nele próprio para avaliar, ele tem uma importância para que a gente avalie a sincronicidade do pulso com o batimento cardíaco. Porque nem sempre que você bate, você vai ter pulso. Porque o coração pode bater vazio, pode bater errado, né? Pode ter um bloqueio de ramo atrioventricular, pode ter uma extrasístole ventricular, onde o coração contrai vazio. Tudo bem? Então a gente avalia também para isso, para que a gente veja a dissociação pulso-frequência. E o formato da onda, né? Todo mundo aqui já viu esse formato típico de onda de pulso arterial, onde você vai ter um ascensio, né? Tudo bem? Você vai ter uma onda aqui na fase sistólica. Do nada a pressão ela vai diminuir e a aorta vai fechar. Quando a aorta fecha, o sangue que retorna para a aorta e bate na aorta fechada vai fazer com que você tenha um aumento leve da pressão e depois retorne, né, pela diástole. Esse aumento leve da pressão a gente chama de incisura dicrótica, tudo bem? Então isso aqui é o que a gente entende como uma onda de pulso normal, que normalmente acontece, ok? Vamos ver como essa onda de pulso se comporta nas diferentes patologias, ok? O primeiro tipo de pulso que a gente tem, diferente, eu sempre vou colocar o pulso normal e o pulso patológico. O primeiro formato de pulso que a gente tem é o pulso anacrótico ou parvus et tardus. O que esse pulso indica, gente? Esse pulso ele vai ter uma amplitude diminuída. Perceba que aqui você tem uma amplitude alta e aqui você tem uma amplitude menor. Então você tem uma amplitude diminuída. Uma ascensão lenta. Perceba que o pulso normal você tem uma rápida ascensão com a sístole. Aqui é mais lenta. E você vai ter uma duração prolongada. Perceba a duração de um pulso normal e a duração desse pulso, né? Então, ascensão lenta, parvus, e uma duração prolongada, tardus. Pulso anacrótico ou parvus et tardus indicam o pulso com amplitude diminuída, uma ascensão lenta e uma duração prolongada. Se o pulso é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria e você sente a pulsação daquele sangue, o que pode estar acontecendo para que você tenha diminuição da amplitude do pulso? Só pode estar acontecendo uma coisa, gente. Só pode estar acontecendo uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. O sangue não está conseguindo sair adequadamente do ventrículo esquerdo para a periferia vascular arterial para que você sinta assim o pulso. E o que é que pode causar uma restrição de ventrículo esquerdo, de saída? Tanto uma estenose aórtica, a aorta não se abre adequadamente quando deveria se abrir, ou uma insuficiência de ventrículo esquerdo. Ou a aorta não se abre para o sangue sair adequadamente, ou o ventrículo esquerdo está insuficiente e não consegue fazer uma contração adequada para ejetar o sangue. Então, ou você tem uma estenose aórtica ou uma insuficiência ventricular esquerda, causando pulso parvus et tardus. Próximo pulso que a gente tem é o pulso de amplitude aumentada, que a gente pode chamar de pulso magnus, pulso em martelo d'água ou pulso de Corrigan, né? Diferentemente, onde a gente viu que você tem uma amplitude diminuída, esse pulso vai ser marcado por uma amplitude aumentada. Se uma amplitude diminuída significa menos sangue sendo ejetado, uma amplitude aumentada vai significar o quê? Mais sangue sendo ejetado do que o normal. Então você vai ter situações de alto débito cardíaco, como insuficiência aórtica, sepse, anemia e hipertireoidismo. Por que insuficiência aórtica? Porque o sangue vai retornar, não é, pela válvula aórtica, que deveria estar fechada, mas como ela está insuficiente, ela não consegue fechar adequadamente. Então o sangue que está na aorta ele vai retornar, fazendo com que você tenha um hiperenchimento do ventrículo esquerdo, e quando você ejeta aquele sangue, ejete muito mais sangue do que deveria ser ejetado, porque o ventrículo encheu mais do que deveria, fazendo com que você tenha um alto débito cardíaco. Tudo bem? Sepse causa alto débito cardíaco porque você tem aumento da frequência, né? Anemia também, você tem um alto débito cardíaco porque o sangue fica menos viscoso, não é isso? Então você tem diminuição da resistência vascular periférica. E hipertireoidismo também tem um aumento da frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco. Então situações de alto débito ou de insuficiência aórtica fazem com que a gente tenha o pulso martelo d'água, pulso magnus ou pulso de Corrigan, onde você vai ter marcadamente uma amplitude aumentada. O pulso dicrótico. O pulso dicrótico é o seguinte, ó. Lembra que você tem aqui, né, um ascenso na sístole, você tem o fechamento da aórtica, né,
E aí você tem o sangue batendo na aorta fechada fazendo a incisura dicrótica e você tem a diástole. O pulso dicrótico acontece quando você tem um pulso em duas ondas causado pelo aumento da incisura dicrótica. A incisura dicrótica aumentou e agora ao invés de uma, né? Então você tem a sístole, ó. Você tem um pulso na sístole, tá vendo? E aqui marca a diástole. Na diástole, ó, aqui é a sístole, tá vendo? É aqui marca a diástole. E outro pulso na diástole. Você sente um pulso na sístole e um pulso na diástole. Esse pulso na diástole que você está sentindo não era para sentir, é o pulso dicrótico, que não era para ser apenas virtual, e agora você está conseguindo sentir ele. Por quê? Porque você tem pacientes em estados hiperdinâmicos, como sepse, insuficiência cardíaca grave e choque hipovolêmico. Isso faz com que você aumente, né, a reverberação dessa onda quando retorna ali para a aorta. Então você aumenta a expressão da incisura dicrótica percebida, fazendo com que quando você palpe o pulso, você sinta duas pulsações. Uma pulsação na sístole e uma pulsação na diástole, onde a pulsação na sístole é maior, então ela é mais clara e nítida, e a pulsação na diástole é menor, menos clara, né? Mais fraca. Então, duas pulsações, uma na sístole e na diástole, sugere um pulso dicrótico, onde você tem um aumento da onda dicrótica. O pulso bisphériens, ok? Que também é um pulso que tem duas pulsações. A diferença é que, perceba que a incisura dicrótica está aqui, ó. Então, aqui, né? Ó. Então, daqui para cá é que é a diástole. Tudo isso aqui é sístole, ó. Porque a incisura dicrótica não marca o fechamento da aorta, então marca a diástole. Então, tudo isso é sístole. A diferença do bisphériens para o dicrótico é que você vai ter duas ondas de pulso sistólicas, onde antes era uma sistólica e uma diastólica. Aqui você vai ter dois picos sistólicos, tudo bem? Então, você vai ter dois picos de pulsos sistólicos por sístole. Os dois pulsos estão na sístole, ok? E ele é mais bem percebido quando a palpação do pulso é realizada conjuntamente com a ausculta cardíaca, tudo bem? Porque você vai ver que o segundo pulso não é concomitantemente com B2. Se não é concomitantemente com B2, não está acontecendo onde? Não está acontecendo na diástole, está acontecendo antes da diástole, então está acontecendo na sístole, ok? Indicando que a gente tem uma cardiomiopatia hipertrófica ou uma insuficiência aórtica grave. Então, se tem uma insuficiência aórtica grave, retorna muito sangue para o ventrículo esquerdo da circulação sistêmica. Porque o ventrículo esquerdo era para estar fechado pela aorta fechada. Se a válvula aórtica está insuficiente, a válvula abre, onde não deveria abrir, o sangue da circulação periférica retorna para o ventrículo esquerdo e ele fica super cheio. Quando ele contrai uma vez, não consegue ejetar todo o sangue, contrai novamente para ejetar o resto de sangue que sobrou, fazendo com que você tenha duas contrações por sístole, tudo bem? E aí você também vai ver essas extrasístoles na ausculta cardíaca. O pulso alternans, ele mesmo diz, ó, você vai ter um pulso completo de uma amplitude adequada e um pulso completo de amplitude diminuída. E novamente, amplitude adequada, amplitude diminuída. Ele vai alternando em pulsos de alta amplitude e de baixa amplitude, que são independentes do ciclo respiratório. Então, o que é que isso sugere para a gente? Se você tem alternância de amplitude entre os batimentos, sugere uma insuficiência cardíaca esquerda grave, ou seja, denota alteração do enchimento ventricular e na contratilidade do ventrículo esquerdo. Uma hora ele contrai adequadamente para ejetar todo o sangue, outra hora ele não consegue contrair adequadamente para ejetar totalmente o sangue, então o pulso ele vem com menos sangue, então ele fica menor. Outra hora ele contrai adequadamente, isso indica que a gente tem uma insuficiência cardíaca esquerda grave, onde o coração não está conseguindo fazer uma sístole ventricular esquerda adequada sempre. Às vezes é uma sístole adequada, às vezes é uma sístole bem fraca, porque o coraçãozinho está insuficiente, está fraco, tudo bem? E aí você vai ter esses pulsos alternados. E o pulso bigeminado, onde a gente tem contrações prematuras, ó. Perceba que aqui nós temos um pulso completo, ó. Ok? E aqui nós temos esse pulso, ele deveria vir aqui, tá vendo, ó? E normalmente voltar. Só que aqui, ó, você está tendo outras contrações bem prematuras. Isso é o pulso bigeminado.
O pulso bigeminado acontece em extrasístoles, tudo bem? Então, quando a gente tem extrasístole, nós temos esse pulso menor. E esse pulso menor acontece por quê? Porque como você teve uma sístole antes do que deveria acontecer, não deu tempo do ventrículo encher adequadamente. Se o ventrículo não encheu adequadamente, o sangue que vai ser ejetado vai ser um pouco menor. E vai ser rápido, entendeu? E aí você vai ter o pulso bigeminado, ok? E, por fim, dos pulsos arteriais, nós temos o pulso paradoxal. O que é esse pulso paradoxal? Lembra que quando a gente inspira, diminui a pressão torácica, aumenta o retorno venoso, aumenta o enchimento das câmaras atriais, consequentemente era para o pulso ser maior. Só que o pulso paradoxal ele é menor. Por quê? Porque quando você tem esse pulso, normalmente não é patognomônico, mas o pulso paradoxal é marcador de tamponamento cardíaco. Ou seja, você tem aqui ó, o coração, tudo bem? Ó? E aqui você tem o pericárdio. E aqui você tem uma efusão, ou seja, você tem sangue líquido entre o pericárdio e o coração. Então você vai ter um tamponamento cardíaco, tá vendo? Você vai ter líquido no saco pericárdico. E o que é que vai acontecer quando você inspirar, gente? Ó, quando você inspira, você aumenta o retorno venoso, não é isso? Se você aumenta o retorno venoso, mais sangue chega aqui no átrio direito. Se mais sangue chega no átrio direito, mais sangue cai para o ventrículo direito. E aí o ventrículo direito ele tem que aumentar para receber esse sangue. E ele aumentaria para receber esse sangue e ejetaria mais sangue que o normal em condições normais, aumentando assim o pulso. Só que aqui não vai acontecer isso. Por quê? Porque você tem um tamponamento cardíaco. Então, quando o sangue descer para o ventrículo direito para encher, esse ventrículo direito não consegue acomodar esse sangue, porque você tem um tamponamento cardíaco, uma efusão, fazendo uma compressão do ventrículo direito, fazendo com que ele não consiga se dilatar adequadamente. Se ele não consegue se dilatar adequadamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai empurrar o septo interatrial, ó, ou interventricular, ele empurra aqui o septo interventricular para a esquerda, fazendo com que você tenha diminuição do volume do ventrículo esquerdo. E é quando você tiver a sístole ventricular esquerda e você for sentir o pulso vai estar com menos sangue. Se ele está com menos sangue, vai ter um pulso de amplitude diminuída. E aí vai ser um pulso paradoxal, porque o que era para ser maior, porque aumenta o retorno venoso, ficou diminuída, porque você tem um tamponamento cardíaco. E no tamponamento cardíaco, você tem uma restrição da dilatação da câmara direita para receber aquele sangue aumentado. Então a câmara direita, o ventrículo direito empurra o septo intraatrial ou interventricular para a esquerda, fazendo uma restrição de enchimento do ventrículo esquerdo. E essa restrição de enchimento do ventrículo esquerdo, quando você tem a sístole, vai menos sangue, porque não encheu adequadamente o ventrículo esquerdo, consequentemente você tem uma diminuição do pulso. Então a queda de 10 mg da pressão sistólica durante a inspiração marca o pulso paradoxal, que é um marcador de insuficiência ou de tamponamento cardíaco.